45, ó, você vai ter que memorizar isso daqui, que nós vamos depois precisar dessa aplicação. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, coincidentemente, também é raiz de 2 sobre 2. Então nós vamos criar uma tabela, depois eu vou mostrar a tabela como é isso daí. Aí, olha, presta atenção, aí vamos calcular a tangente. Tangente de 45. A tangente é a razão entre os catetos, ó, 45 aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, é L dividido por L. E L dividido por L dá 1. Nós já calculamos as três razões trigonométricas referente, né, referente ao ângulo de 45. Seno, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 também sobre 2, o mesmo valor, e a tangente é 1. Bora agora calcular de 30, né, ó, de 30 graus, seno, cosseno e tangente. Primeiro vamos calcular o seno de 30, ó. O seno de 30 vai ser o cateto oposto, ó, que é a metade do lado, que aqui é num triângulo equilátero, de 3 lados de mesma medida. Aqui ficou L sobre 2, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa, que é L. Aí você vai dizer que aqui vai ser igual à primeira fração, que é L sobre 2, vezes o inverso de L sobre 1, que é 1 sobre L. Cancela L por L, ficou 1 meio, ó. Então o seno de 30 é 1 meio. Vamos calcular agora o cosseno de 30. Olha aqui como é que você calcula o cosseno de 30. O cosseno é o cateto adjacente ao 30, ó, que é esse daqui, ó. É a altura aqui, cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então esse cateto adjacente de 30, gente, nós temos aí o cateto adjacente de 30, ele é a altura, né? E quem é a altura? L raiz de 3 sobre 2, ó. L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é L. Aí você vai pegar o primeiro, que é L raiz de 3 sobre 2, multiplicar pelo inverso de L sobre 1, que é 1 sobre L. Cancela, cancela, ficou raiz de 3 sobre 2. Ó, o cosseno de 30. Vamos ver agora a tangente de 30. Tangente é a razão entre os catetos, ó. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, L sobre 2. Cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Então, bota o primeiro pelo inverso do segundo, ó. L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Cancela 2 por 2, L por L. Ficou 1 sobre a raiz de 3. Aí racionalizando, ó. Raiz de 3 e também raiz de 3. Então ficou raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 graus vai ficar raiz de 3 sobre 3. Bora ver agora como é que vai formar isso daqui. Vamos prosseguir. Então aqui, gente, vamos ver agora o último aqui, razão que é do seno de 60, seno, cosseno, tangente de 60 graus. Você está vendo já a tabela aqui, ó. O ângulo de 30 nós já calculamos 1 meio, cosseno 1 meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3. De 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Agora falta de 60. Então vamos lá, começar primeiro pelo seno. O seno de 60 graus é o cateto oposto, ó, que é L, raiz de 3, que é a altura do triângulo, né? L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, né? Que é L. Você vai botar a primeira razão, L raiz de 3 sobre 2 vezes, aqui é sobre 1, 1 sobre L. Cancela, cancela, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então aqui ficou raiz de 3 sobre 2. Aí eu de 60. Agora vamos no cosseno de 60. Então o cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó, cateto adjacente. L raiz, L sobre 2, hipotenusa, L. Vamos pegar a primeira fração, que é L sobre 2, vezes o inverso de L sobre 1, que é 1 sobre L. Cancela aqui, vai ficar 1 meio. Então aqui eu tenho 1 meio. Agora vamos fazer o último, que é a tangente de 60 graus. Ó. Tangente é a razão entre os catetos. Ó. Tangente, cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, né? Ó, que é L sobre 2. Vamos lá, L raiz de 3 sobre 2, né? Vezes o inverso, que é 2 sobre L. Cancela o 2, 2, cancela o L, L, ficou raiz de 3. Ó. Então tá aqui a raiz de 3. Essa tabela, gente, ela é usada, né, nos cálculos, viu? A gente tem que saber sobre essa tabela, viu? Então vamos dar continuidade. Pessoal, vamos ver o exemplo aqui, a aplicação do exemplo sobre essa parte aí. Na aplicação do exemplo, nós temos aqui, ó. Tem a tabela, você vai usar sempre essa tabela, os valores. Ó, ele pega o valor de x. O x é um cateto oposto. Eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa.
Então eu tenho que saber que é o seno, ó. Não vai dizer lá na questão não, ó. Cateto oposto x, hipotenusa 26. Mas o seno de 30 lá na tabela tem, quanto é o seno de 30? 1/2. Para mim encontrar o x eu tenho que substituir o seno, cosseno e a tangente, de acordo com o ângulo, de acordo com a tabela, ó. Seno de 30, 1/2. Vai ser igual a x sobre 26. Agora sim, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes x são 2x, 1 vezes 26 ficou 26. Isso quer dizer que x é igual a 26 dividido para 2, que x é igual a 13. Aí encontra o x. Aqui ele quer encontrar o y, ele deu cateto adjacente e hipotenusa. Você tem que conhecer a definição de quem é seno, de quem é cosseno e de quem é tangente. Cosseno é cateto adjacente. Então, cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é y sobre a hipotenusa, que é 37. Quem é o cosseno de 60? Vamos lá, 60 graus está aqui, ó, cosseno de 60. Coincidentemente, também é 1/2, ó. É igual a y sobre 37. Produto dos meios igual aos extremos. Aqui vai ficar 2y, que é igual a 37. Quer dizer que y vai ser igual a 37 dividido para 2. Então, nessa divisão aqui de 37 dividido, né, ó, dividido para 2, a 18,5. Aí está encontrado o detalhe aí, certo? Então vamos prosseguir. Nós temos uma atividade, gente, aí na página 323, essa atividade, você vai tentar fazer somente o exercício 28 baseado nesses exemplos aqui. Mas na próxima aula vamos corrigir todo esse detalhe aí. Então, boas atividades, fique com Deus.